Olá, a TV Estadão conversa hoje com o pesquisador Celso Moretti. Ele é presidente da Embrapa. Olá, Celso, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Satisfação estar aqui com você. Muito obrigado por receber a gente. Celso, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. Eu gostaria de entender quais são os pilares dessa sua gestão à frente da Embrapa, especificamente falando sobre agricultura digital. Bem, a Embrapa ela vai trabalhar com a questão da agricultura digital, fomentando a aproximação dos nossos pesquisadores, dos nossos centros de pesquisa, com as startups e com os eventuais fundos de investimento, né? Esse é um trabalho que nós vemos desenvolvendo desde 2017, né, através do Pontos da Inovação, né? O Pontos para a Inovação é uma iniciativa que coloca as startups, as agritechs, junto com potenciais investidores, né? Essa semana nós temos um evento lá em Piracicaba que é a terceira edição já dessa iniciativa. Eu queria entender também, Celso, como é que vocês estão fazendo para catalisar esse movimento? Todo mundo fala que a Embrapa foi muito importante naquela revolução da agricultura nos anos 70. A gente estaria em outra revolução agora, essa revolução digital? Você percebe isso? É claro, Paulo, isso é muito cristalino para nós. Nós temos, na verdade, talvez duas grandes revoluções acontecendo. Uma revolução que é impulsionada pela sustentabilidade, né, pelos sistemas integrados, da integração lavoura, pecuária e floresta, e uma outra revolução muito clara que se mistura com a primeira, que é da agricultura digital, do agro 4.0, que está quase virando 5.0 com a chegada dos veículos autônomos, né? Então a questão de internet das coisas, sensores, drones, né? A Embrapa vem trabalhando em vários centros de pesquisa com a agricultura digital e essa aproximação com o setor produtivo e com os investidores é estratégica. Celso, eu vejo muito nas suas entrevistas recentes, também ano passado, em uma conversa comigo, o senhor falou o setor privado precisa ir junto com a Embrapa para o exterior. O senhor tem viagens já para a África ainda nesse ano e lá o senhor percebe que existe uma boa possibilidade para o Brasil, certo? Sim, eu costumo dizer que a África ela é um continente que tem vários países ali que são estratégicos para se tornarem parceiros do Brasil e da Embrapa, né? O continente africano está no meio do caminho entre o Brasil e o Sudeste Asiático e a China, né, que é um grande parceiro, um dos maiores parceiros comerciais brasileiros. E eu entendo que a Embrapa ela pode servir como ponta de lança para o setor privado brasileiro, quer dizer, a Embrapa pode oferecer tecnologia por meio de contratos de cooperação, né, e levar o setor brasileiro, o setor privado brasileiro, de genética animal, genética vegetal e de máquinas agrícolas. Então, essa é uma grande oportunidade que nós vamos explorar mais em 2020. O senhor poderia falar um pouco também sobre a parte do Sudeste Asiático, que também concentra uma população muito grande em crescimento, que é um mercado consumidor muito importante para o Brasil, né? Sim, alguns estudos, Paulo, indicam que até 2030, 50% da classe média global vai estar no Sudeste Asiático, né? Alguns países do Oriente Médio estão investindo na produção de alimentos em função desses países viverem uma situação de insegurança alimentar, quer dizer, eles importam praticamente todo o alimento que consomem, eles estão iniciando produção no Sudeste Asiático. Então, um exemplo é a Malásia, né? Alguns países ali do Oriente Médio estão investindo na Malásia e quando nós olhamos a Malásia, ela está mais ou menos na altura de Belém, mais ou menos na altura do Pará, ou seja, está localizada no cinturão tropical. Nós estudando um pouquinho das condições malaias, nós vimos que a parte de temperatura média, algo em torno de 27 graus, e em torno de 2.500 milímetros de chuva, se assemelha muito a condições que nós temos no norte do Brasil. E o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem tecnologia para a agricultura tropical. Então, é natural, né, pensarmos que as tecnologias que foram desenvolvidas pela Embrapa e parceiros para o mundo tropical aqui podem ser adaptadas e utilizadas lá no Sudeste Asiático. Celso, agora eu queria fazer um exercício com você da gente olhar um pouco para o futuro, né? Nessa nova gestão, estava conversando antes aqui, vocês falaram que tem um grupo da Embrapa que está pesquisando problemas da agricultura do futuro, né? Que problemas são esses? Como é que vocês estão dividindo esse trabalho? Nós temos uma estratégia, Paulo, que hoje nossa programação de pesquisa, nós estamos migrando um conjunto grande de projetos para atender às demandas atuais do agro, porque o agro brasileiro representa 23% do PIB. Então hoje nós vamos trabalhando num balanço de algo em torno de 60% dos projetos. Eles vão focar nas demandas atuais para a solução dos problemas, mas acho que é importante, principalmente num país que o agro é tão relevante para a economia, a gente não perder de vista o futuro.
Então nós estamos modelando que algo em torno de 40% dos projetos da Embrapa, eles vão trabalhar por indução tecnológica, mirando problemas que ainda nem são realidade, né? Por exemplo, nós temos uma doença do arroz que ocorre no Sudeste Asiático que ainda não chegou no Brasil. Né? Então a ideia é que no nosso programa de melhoramento genético do arroz, nós preparemos, em parceria com o setor privado, as variedades brasileiras, né, para que quando essa doença que está no Sudeste Asiático chegue no Brasil, a risicultura brasileira esteja pronta para enfrentá-la. Perfeito. O senhor estava falando sobre as parcerias do setor privado, né? O senhor já citou algumas vezes a possibilidade da criação de alguns fundos, os check-offs. Queria entender um pouquinho melhor essa ideia. Essa ideia dos check-offs, Paulo, ela é muito explorada, principalmente nos Estados Unidos. Né? Então, por exemplo, no norte dos Estados Unidos, na região de Illinois, né, a Associação dos Produtores de Soja de Illinois, eles têm um check-off onde alguns centavos por bushel de soja vão para um fundo. Né? Esse fundo ele é gerenciado pelos produtores que a cada ano eles se reúnem e indicam quais são as prioridades para resolver ali. Então nós estamos querendo, não só para a soja, né, para as outras cadeias produtivas, para o leite, para a carne, estruturar esses fundos que são gerenciados pelo setor privado, né, com a participação da Embrapa, das universidades. Que cadeias o senhor acha que poderiam funcionar bem isso aqui, Celso? Para mim é claro, Paulo, que na cadeia produtiva do leite, né, o Brasil no ano passado produziu 34 bilhões de litros de leite. Imagina se nós fizéssemos uma desoneração de 1 centavo por litro de leite, né, nós construiríamos um fundo de 340 milhões de reais. Né? Me parece que na soja a gente poderia trabalhar nessa direção também, né? E na cadeia de proteína animal. Né? A Embrapa já trabalha, ela vai continuar trabalhando, mas essa formação desses fundos daria mais musculatura, né, não só para a Embrapa, mas para a pesquisa agropecuária brasileira, ajudar o setor a resolver problemas. Perfeito, Celso. Muito obrigado pela sua atenção. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Acompanhe esse e outros conteúdos no portal do Estadão e na TV Estadão.